Bom, então vamos começar o capítulo 3. Essa primeira sessão aqui é uma sessão legal, gostosa de ser estudada, e os exercícios são assim gostosos, são fáceis de serem feitos. Vamos ver então essa sessão aqui, no meu slide, derivadas de funções polinomiais exponenciais. Sessão 3.1. Bom, se você considerar uma função constante, a gente percebe que os coeficientes angulares das retas que tangenciam esse gráfico aí serão sempre zero, porque as retas tangentes a uma reta é a própria reta, não é? Então, geometricamente, a derivada de uma função constante é sempre nula, é? Para qualquer ponto do domínio, ok? A gente escreve na notação de Leibniz d dx da função constante c igual a zero, ok? Mas, se você quiser fazer o cálculo, usando a definição de derivada, você vai ver que você tem um c menos c no numerador. E aí, antes de calcular o limite, você já tem um zero. Limite da função nula, sendo a função constante nula, né? Então, a derivada da função constante é a função nula. Bom, vamos pegar uma função potência, então. X a n, n natural. Temos esse produto notável aqui que a gente usa bastante quando a diferença é de quadrados, né? Mas existe a diferença de cubos, a diferença de potências n. E ela se escreve dessa maneira, né? X menos a fatorado, que multiplica soma de potências de x e a. A primeira potência é x a n menos 1 e o a elevado a zero. Aí você tira um grau da potência do x, escreve x a n menos 2 e põe um grau na potência do a. Aí o a fica elevado à potência 1. E aí você vai diminuindo a potência do x e aumentando do a. Chega no penúltimo termo dessa soma, x tem potência 1, a potência n menos 2. E o último, x tem potência 0, por isso que não está escrito lá, e o a tem potência n menos 1, certo? Então você vai diminuindo a potência do x e aumentando a potência do a. Então veja, para contar a potência do a vai do 0 até o n menos 1. Então quantos termos eu tenho ali dentro do parênteses? Tenho n termos. E aí a gente precisa usar esse produto notável quando você vai calcular o f' da função potência. Aqui, para facilitar, a gente usa aquela outra definição alternativa da derivada, que é o limite de f de x menos a dividido por x menos a, quando x tende a a. Então, no numerador eu vou usar, voltando aqui, ó, no numerador eu vou usar essa fatoração. Aí eu tenho um cancelamento do x menos a do numerador com o x menos a do denominador. E o meu limite é apenas o cálculo dessa expressão aqui de n parcelas, quando o x tende a a. Então, quando o x tende a a, nós temos propriedades de limites. O x tendendo a a, primeiro parcela aí vai dar a n menos 1. A segunda parcela vai dar a n menos 2 vezes 1a. Então, dá de novo a n menos 1. E as potências do a serão sempre n menos 1. E eu tenho n parcelas, portanto, o resultado é n a n menos 1. Né? Então, a derivada de uma função potência para n natural é nx a n menos 1. Se você considerar x a n, n natural. Não vamos fazer a demonstração aqui, não é o objetivo do curso, mas dá para você demonstrar que se esse n for número real, vale essa regra. A derivada d dx da potência x a n para n real vai ser nx a n menos 1, certo? Então, a motivação, a gente usa só o produto notável aqui para você perceber que é possível de ser feito. Mas esse vai ser uma regra de derivação, vai ser um teorema nosso, é uma ferramenta que a gente usa. Conhecida, né? Às vezes o professor de cursinho já falou para você como regra do tombo, ou o professor de física, né? A derivada d dx de x a n é nx a n menos 1. Então vamos usar essa regra de derivação aqui, para fixar. Por exemplo, determine a expressão das derivadas da função f de x igual a x à sexta. Ou da função x à potência 1000, ou da função t à potência 4, ou da função s de r igual a r ao cubo. Bom, derivada em relação a x de x à sexta, 6x à quinta.
derivada em relação a x de x elevado a 1000, 1000x a 999. Agora a variável, o nome da variável é t, mas a regra que você usa é a mesma. Derivada em relação a t, de t a 4, 4t ao cubo. O nome da variável agora é r, derivada em relação a r, de r ao cubo, 3r ao quadrado. Fácil, né? Segundo exemplo, determina a expressão da função derivada de f de x é 1 sobre x quadrado e o item b, g de x é raiz cúbica de x quadrado. Muito bem. Esse 1 sobre x quadrado é denotado como x a menos 2. Então, menos 2 é número real, eu uso o meu teoreminha da minha regra do tombo. Como é que fica escrita a derivada? F' de x. Caiu o expoente, né? Menos 2, x a menos 2, menos 1. Eu vou tirar um número, um inteiro, né? Menos 1 da potência que tenho ali. Menos 2, menos 1. Então, você vai ter menos 2, x a menos 3. Menos 2 dividido por x ao cubo. E aqui, para resolver o item g? Olha, raiz cúbica de x quadrado é x elevado a 2 terços. Né? Raiz cúbica é 1 terço e x quadrado é x quadrado. Então, multiplico os expoentes, x elevado a 2 terços. Como é que fica a expressão da derivada? Caiu 2 terços, aqui. Caiu 2 terços, x a 2 terços menos 1. Né? Até para facilitar a visão ali, eu já pus o menos 1, já pus 3 sobre 3. Então, vai dar 2 terços, x elevado a menos 1 terço. Então, a derivada dessa função g é a função que tem expressão 2 dividido por 3 raiz cúbica de x. Né? 2 terços de x a 1 terço, que é uma raiz cúbica que está no denominador. Exemplo 3. Determine as equações da reta tangente e da reta normal, a curva de expressão, né, cuja equação é y igual a x raiz de x no ponto 1, 1. O autor está dizendo que o ponto 1, 1 pertence a essa curva, e realmente pertence. Né? E ele quer a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto. E também quer a equação da reta normal a essa curva nesse ponto. Bom, então vamos calcular a derivada dessa expressão aí, y igual a x raiz de x. Ok? Bom, coloca tudo numa mesma potência. X tem potência 1, vezes o outro x tem potência meio. Então isso, na verdade, é y igual a x elevado a 3 meios. Como é que é a expressão, então, da derivada y'? Y' é, cai esse 3 meios, x elevado a esse expoente 3 meios, menos 1. Já pus no mesmo denominador ali, menos 2 sobre 2. O resultado é 3 meios vezes x elevado a meio, que é uma raiz quadrada de x. Então, o resultado é 3 meios de raiz de x. Quando x for 1, quanto que vai dar o coeficiente angular? Quando x for 1, y' na abscissa 1, vai dar 3 meios. Conheço o ponto y0, x0, y0 e conheço o m, que é o 3 meios. Então, y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Aí eu escrevi na equação reduzida. Essa é a equação da reta que tangencia esse gráfico no ponto 1, 1. Agora, o autor quer, conhecida a tangente, ele quer a reta normal, ele quer a reta perpendicular a esta aqui. Então, vocês lembram lá de geometria analítica? Se você conhece o coeficiente m de uma reta, o coeficiente perpendicular dessa reta, a gente sempre gira, né, 90 graus, é dado por menos 1 sobre m. Ok? Lembraram lá de geometria analítica? Então, se o meu coeficiente angular da tangente é 3 meios, o coeficiente angular da reta normal, a reta ortogonal à tangente, é menos 2 terços. Ok? Então, a reta normal passa pelo ponto 1, 1 e tem coeficiente menos 2 terços. Então, y menos y0 igual ao m, que é menos 2 terços, está vendo aí na tela? E multiplica x menos 1, x menos x0. Aí, você pode isolar e escrever a equação reduzida. Então, tem a ilustração aí, né? A reta tangente e a reta normal. Se você calcula o m, o normal, menos 1 sobre m. Na lista de exercícios tem vários, assim, para você calcular. Conhecendo o ponto e o coeficiente angular, você conhece a equação da reta. Tranquilo. Vamos a mais regras de derivação.
Considera a função diferenciável f uma constante real c. Então, a derivada de uma constante vezes a função vale, porque isso vale para limite. Né? O cálculo de derivada, a definição de derivada é um limite. Né? Então, a derivada de uma constante vezes uma função é essa constante vezes a derivada da função f original. Pode usar isso. Veja, na definição você vai ter uma constante nos dois termos do numerador. Aí você pode colocar em evidência, propriedade de limite, pode colocar essa constante fora do cálculo do limite. Então, isso vai dar c vezes a expressão da derivada da f. Né? Então, é uma regra que a gente vai poder usar. Exemplo 4. Determina as expressões das derivadas de f de x igual a 3x à quarta. 3 vezes uma função x à quarta. Qual é a derivada de x à quarta? 4x ao cubo. Esse 3 você usa a propriedade anterior. Tira fora do cálculo da derivada. 3 vezes a derivada de x à quarta. Então vai ficar 3 vezes 4x cubo. Vai ficar 12x cubo. É a expressão da função derivada. Tá vendo? Não é difícil. E aqui para g? Bom, vamos pensar antes. E essa para g é menos x. Então eu tenho menos 1 vezes a potência x a 1. Menos 1 vezes a derivada de x. Derivada de x caiu 1, fica x elevado a 0. Constante igual a 1. Então, né, menos 1 vezes a derivada do x, que é constante igual a 1, então fica menos 1 vezes 1. Menos 1 é a expressão da derivada. Derivada da função constante, da função linear menos x é menos 1. Não é difícil. Bom, como o limite da soma é a soma dos limites desde que existam, tá? Então, se você considerar uma adição de funções diferenciáveis, vale essa regra aí. Derivada da soma é f mais g de x igual a derivada da f mais a derivada da g de x. Assim, nós vamos trabalhar com um formulário, então esses quadros em azuis, essas regras de derivação, estarão lá no formulário, tá? Mas são simples que a gente vai usar muito, né? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Dá para você, até não é difícil de você provar, né? Porque você pega a definição, a função f mais g aplicada em x mais h, está ali no primeiro colchete, ó. Menos a função f mais g aplicada em x. Você desmembra, pega o f, põe junto com f, o g de x mais h põe junto com o g de x, e aí você vai ter os dois limites, que são a definição da derivada da f mais a definição da derivada da g. Isso prova essa regra das derivadas aí. Da mesma maneira, se você tem uma diferença, a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Tranquilo. Então, nós com essas ferramentas que a gente já viu aqui, com essas 3, 4 ferramentas, né, a regra do tombo, derivada constante, da soma da derivada da potência, da derivada da soma e derivada da subtração, dá para a gente calcular a expressão da derivada de uma função como essa aqui, polinomial. Como é que fica a expressão dessa derivada f' de x? Vamos ver. Aplicamos os resultados anteriores. Eu tenho x à oitava, 12x quinta, 4x quarta, 10x cubo, menos 6x e 5. Então eu vou aplicar a derivada em cada uma das parcelas, né? Derivada de x à oitava, 8x à sétima. Derivada de 12 vezes x quinta, 12 vezes a derivada de x quinta. 5x à quarta, então fica 12 vezes 5x à quarta, e assim por diante. Menos 4 vezes 4 vai dar 16, vamos pôr aqui, ó. 4 vezes 4 vai dar 16x ao cubo. 10 vezes o quê? 10 vezes 3x quadrado. Menos 6 vezes o quê? 1. E a derivada de constante, derivada do 5, 0, já escrevi ali. Tá certo? Então você faz essas contas e obtém a expressão final. Faz as multiplicações. Não é nada difícil. Certo? Sabemos calcular a expressão da derivada de funções polinomiais. Tá vendo? A gente está adquirindo esses teoreminhas, essas regras de derivação, para que a gente deixe de fazer o cálculo pela definição, porque fica complicado sempre usar o cálculo de limites, é impraticável. Então a gente está armazenando teoreminhas, que são essas regras de derivação, que serão as nossas ferramentas de cálculo. Determine, olha o exemplo 6, que legal.
Determine os pontos sobre a curva da equação, é uma quádrica, y igual a x à quarta menos 6x² mais 4, onde a reta tangente é horizontal. Aí algum aluno me pergunta assim, o quê? Eu vou ter que desenhar esse gráfico aí, ficar com a régua procurando o ponto onde a reta tangente é horizontal? Eu não sei como é que é o gráfico dessa x à quarta menos 6x² mais 2. Não. Nós vamos usar as nossas ferramentas e vamos resolver esse problema algebricamente. Eu vou calcular a função derivada. A função derivada não me fornece o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico naquele ponto que tem a mesma abscissa? Pois é, eu quero reta tangente horizontal. Então eu vou calcular a derivada e igualar a zero. Pronto, e vou resolver a equação. Eu vou obter a abscissa. Olha só. Se o y é aquela expressão, quanto vale o y'? Veja, 4x², caiu 2, menos 12x a 1, derivada de 4, constante, 0. Quando é que essa derivada se anula? Quando é que 4x³ menos 12x é igual a 0? Você pode fatorar 4x, que multiplica x² menos 3. Quando x for 0 ou quando x² for 3. Então, as raízes aí são 0, menos raiz de 3 ou mais raiz de 3. As abscissas que te fornecem uma reta tangente horizontal. Ok? Como eu tenho a expressão da função, o y é x à quarta menos 6x² mais 4, então eu calculo quanto que vale o y no zero? Vale 4. Quanto vale o y no menos raiz de 3? Vale menos 5. E quanto vale o y no raiz de 3? Vale menos 5. Então eu tenho 3 pontos do gráfico, nos quais a reta tangente é horizontal. Sem, então, descobrir os pontos. Tá? Descobri, e eu calculei a derivada, calculei a derivada, igualei a derivada a zero, fatorei, descobri as raízes, substituí, obtive os valores y e dei como resposta esses 3 pontos, sem precisar desenhar o gráfico. Se você quiser, como é um exemplo do livro, está aqui, o autor já forneceu para você uma ilustração. Mas nós resolvemos esse problema na álgebra, sem fazer o desenho do gráfico, igualando a derivada a zero. Legal, né? Exemplo 7, estamos caminhando já para o final. A equação da posição de uma partícula em movimento retilíneo é S de t, né? Então a posição S, que depende do tempo, é dada por essa função polinomial aí. O tempo é medido em segundos e a posição em centímetro. Então, você está trabalhando com o CGS, né? Centímetro, grama e segundo. Determine a aceleração como função do tempo e calcule qual é a aceleração no instante 2 segundos. Bom, a gente já viu que a taxa de variação da posição em relação ao tempo, quanto a posição varia em relação ao tempo instantaneamente, é a velocidade. Qual é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo? É a aceleração, é o quanto a velocidade varia em relação ao tempo. Então a aceleração é a segunda derivada de ordem 2 da posição da partícula. Então vamos calcular a segunda derivada do S. Copiamos o S. A velocidade então é a primeira derivada. Olha bem aí. Então 2, olha a regra do tombo, né? 3t² menos 5 multiplicando 2t. 3 multiplicando 1. 4, o derivado do 4 é o derivado constante é 0. Nem pus aí. Fazendo a multiplicação, 6t² menos 10t mais 3. Essa é a expressão da velocidade a cada instante de tempo em segundos. O autor quer a aceleração. Vamos derivar de novo. A aceleração é a derivada da velocidade. 6 que multiplica 2t. Menos 10 que multiplica 1. Derivada de 3, 0. A aceleração a cada tempo t é 12t menos 10. Quando você quiser conhecer a aceleração no instante 2 segundos, você põe t igual a 2. Você vai obter 14 centímetros por segundo ao quadrado. A aceleração no instante 2 segundos é de 14 centímetros por segundo. É a variação da velocidade, a taxa na qual a velocidade varia. É a segunda derivada do espaço. Legal, né? Exercício que tem lá no livro de física.
Agora, para encerrar, como é que fica a derivação de funções exponenciais? Vamos determinar qual é a expressão da função derivada de uma função exponencial. Considere f de x igual a elevado a x. Tá? Agora, tira o 1, o a igual a 1, porque a derivada de constante é 0. A menor entre 0 e 1 ou a superior a 1, senão não tem graça. Então vamos calcular a expressão da derivada. F de x mais h menos f de x dividido por h quando h vai para 0. Então eu coloquei a elevado a x mais h menos a elevado a x sobre h. A elevado a x mais h, propriedade, ax vezes AH menos AX. Está vendo que eu tenho A elevado a X nas duas parcelas do numerador? Então eu vou fatorar. A elevado a X que multiplica AH menos 1. Ok? O A elevado a X não tem letra H nele. Se é A elevado a X é o valor da função na abscissa A. Então você pode, propriedade limite, você pode colocar esse número, A elevado a X, para fora do cálculo do limite. Fica A elevado a x vezes limite de a h menos 1 sobre h, quando h tende a 0. Certo? Então veja, a derivada da exponencial em qualquer abscissa x é proporcional ao valor da função nessa abscissa. Olha aqui a expressão, essa expressão aqui, estou copiando de novo. Ó. Se você tem f de x igual a elevado a x, o f' ficou escrito assim, ó, a elevado a x vezes esse limite de a elevado a h menos 1 sobre h quando h tende a 0. Né? Agora, qual é o x dessa expressão que está dentro do limite aí? É 0. Esse limite aí é a derivada f' no ponto 0. Né? A elevado a 0 mais h menos a elevado a 0, que vai dar 1, menos 1, dividido por h quando h tende a 0. Então, a taxa de variação da função exponencial é um múltiplo do próprio valor da função. É um múltiplo. E essa constante que multiplica o próprio valor da função f de x, no caso aqui o ax, né, o f de x, essa constante aí é a taxa de variação, é o coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico do exponencial para a abscissa 0. Vocês se lembram que a gente escolheu, lembra? Né, o autor forneceu isso, eu frisei para vocês, falei assim, olha, uma das melhores bases para a gente trabalhar com exponenciais é a base E de Euler. O número E de Euler é um número irracional que fica entre 2 e 3, né? 2.718 e continua. É um número irracional, de maneira que a inclinação, o coeficiente angular da reta tangente a esse gráfico, que passa pelo ponto 0,1, né? Toca o que passa pelo ponto 0,1, o coeficiente angular é igual a 1. Então veja, se a expressão da derivada da exponencial de base A, f' de x, né, é igual ao f de x vezes o f' de 0, se esse f' de 0 for igual a 1, o f' de x vai ser igual ao f de x. Então, como a gente introduziu aquela base especial, né, cujo valor é o número irracional e, certo? Relembrando, né? O coeficiente angular ali no ponto 0,1 era igual a 1. Nós podemos obter a regra de derivação para a função EAX. Aí a gente usa essa propriedade. F' aqui embaixo. O F' de x para E elevado a x é o próprio E elevado a x vezes a derivada na abscissa 0, que vai ser 1 para essa função. Então nós temos essa regra de derivação. D de x do EAX igual ao EAX, o próprio EAX, é o próprio valor da função. Então isso aqui já fica na nossa tabela de derivados para a gente usar. Qual é a derivada do EAX? O próprio valor EAX. Ok? Tá tudo de acordo, porque ó, veja, se você subir a altitude 1, o EAX for 1, a inclinação é 1. Se você sobe lá, se você pega 2, aquele outro ponto lá, E ao quadrado, tem uma reta tangente de coeficiente E quadrado. Coeficiente angular E ao quadrado. Então a derivada do EAX é sempre o próprio valor de EAX. É uma regra de derivação que a gente vai poder usar no nosso teorema, um canhão. Então, por exemplo,
Determine as expressões que definem, estamos aqui encerrando já, determine as expressões que definem f' e f duas linhas se a função f de x for EAX menos x. Compare os gráficos de f e f'. Joia. Derivada da f. Derivada do EAX menos a derivada do x. Qual é a expressão da derivada de EAX? A própria expressão EAX. Derivada do x, 1. Então, a derivada fica EAX menos 1. Bom, qual é a derivada dessa primeira derivada? Qual é a derivada de ordem 2? Derivada do EAX, EAX. Derivada da constante menos 1, 0. Então, a segunda derivada é igual a EAX. Ok? Então, a gente vai pôr agora no mesmo gráfico f, f' e f duas linhas. Não tem esse quadro aqui. Esse quadro aqui está um pouquinho... não, tá. Eu tenho a f que é o EAX menos x, ela fica um pouquinho, está em azul, ela cai, passa pelo 0,1, depois sobe, e tem o gráfico do EAX menos 1, que é aquela subida do EAX, só que agora, em vez de passar pelo 0,1, passa pelo 0,0. Ok? Não tem o gráfico da f duas linhas. Se bem que ele no enunciado ele pediu para comparar só o f com o f' mesmo, tá? Então era para comparar só o f com o f'. Tá aqui os dois gráficos, né? Decrescente, a derivada abaixo do eixo x, tem uma reta tangente horizontal no 0,1, raiz da derivada, aí as retas tangentes coeficientes positivos, a derivada sempre positiva, sempre função positiva, subindo cada vez mais, né? Exemplo 9. Em que ponto da curva da equação y igual a EAX, a sua reta tangente é paralela à reta de equação y igual a 2x. Qual é o coeficiente angular da reta y igual a 2x? 2. Então eu vou calcular a derivada do y igual a EAX e vou procurar para que abscissa esse coeficiente angular aqui é 2. É assim que eu vou resolver esse exercício. Y igual a EAX. Nossa regra de derivação, y' é EAX. Então eu vou exigir que o y', vou procurar uma abscissa, vou exigir que EA seja igual a 2, porque 2 é o coeficiente angular da reta fornecido no enunciado. Bom, e elevado a um número igual a 2, você aplica ln dos dois lados, né? Aplicando ln dos dois lados, propriedade do logaritmo fica a vezes ln de e, que é 1, então fica a igual a ln de 2. Então o ponto procurado, a abscissa procurada é ln de 2. ln de 2, quando você calcula e elevado a ln de 2, você vai ter altura 2. Então o ponto procurado do gráfico é o ponto ln de 2,2. Legal, joinha, né? A gente resolve isso com essa regra de derivação. Ok? Aí tem a ilustração, né, da situação geométrica que a gente resolve aqui na álgebra. Bom, então, na seção 3.1 você recebe basicamente a regra do tombo, né? E a regra da derivada do e elevado a x, que a derivada do e elevado a x é EAX, o próprio valor EAX. E aí você tem as diversas combinações, com soma, potências, quocientes, procura de retas, aí mais para o final da lista, procuras de retas tangentes, procuras de retas normais, funções racionais, retas normais e retas tangentes, as funções, gráficos de funções EAX ou combinações de funções exponenciais EAX, mais para o final da lista. Ok? Mas são exercícios super rápidos. Você pega aqui assim, para fazer 10 exercícios aqui, você faz em meia hora, você já faz 10. Sabe? Então, se você sentar com 2 colegas aqui, dividir essa sessão aqui, vocês conseguem em 1 hora, vocês fazem todos esses exercícios aqui. Tranquilo? É isso. Então, a gente se encontra na aula 3.2.